Após a derrota de Jair Bolsonaro, caminhoneiros identificados com o presidente iniciaram um movimento de bloqueio de estradas. A interrupção do tráfego atinge rodovias de pelo menos 17 estados, mais o Distrito Federal. As principais lideranças da categoria se posicionaram contra a mobilização. Carlos Damer, que é o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, classificou o movimento como antidemocrático. Vamos acompanhar. O que estamos vivenciando nesse momento, em alguns pontos do país, é uma ação antidemocrática de alguns segmentos que não representam a categoria dos caminhoneiros autônomos, como tem se querido dar o crédito para essa movimentação de não aceitação do resultado das urnas. Nossa pauta de caminhoneiros não é uma pauta política, é uma pauta econômica, pela volta da aposentadoria aos 25 anos de trabalho, pela consolidação do piso mínimo de frete, pelos pontos de parada e descanso, pela redução do preço do combustível e a defesa da Petrobras. E isso, independentemente do governo que esteja eleito ou seja eleito, é uma luta pela... Pois é, Marco Antônio Costa, nossa repórter Nani Cox, esteve na rodovia Regis Bittencourt, conversou com caminhoneiros e eles pedem uma recontagem de votos, ou eleições por cédulas, ou então pronunciamento de Jair Bolsonaro para abandonar as rodovias, para deixar de se manifestar contra o resultado das urnas. E disseram que se ele falar e aceitar o resultado, aí sim eles deixam as rodovias. Não há um certo exagero por parte desses caminhoneiros, Marco? O que a gente vê aqui é um movimento de convulsão social. Existe e é uma coisa que ninguém gosta de ver isso quando você percebe que o povo, de maneira muito séria, se mobiliza, porque sim, não é só um mero descontentamento, é o absurdo que foi conflagrado por um ambiente eleitoral completamente inóspito, distante da civilização brasileira. Não tem explicação de nada. E quando pede explicação de algo, urna, me explica, confia, fica quieto. Eu quero que você explique o pool das rádios. Fica quieto, você não tem que perguntar do pool das rádios. Tá aqui o César, nosso Luiz XIV. Aí, ó, a gente vai conversar sobre o Luiz XIV depois. Luiz XIV é o Bolsonaro. A gente vai conversar depois sobre o Luiz XIV. Quem diz que ele é a Constituição, Luiz XIV diz que ele é o Estado. Olha que interessante, né? Os seus poderes absolutos de um esquerdista aí convicto. O esquerdista convicto, ele é autoritário na essência. Ele só quer que você aceite e cale a boca. Se você faz perguntas incômodas, você está atacando o que ele chama de democracia. Incômodo, só que cara. a raiz disso é obviamente, são o Estado antidemocrático. E vamos lá, né? O mesmo juiz que, segundo ele, né, falou, olha, tá certo, você não pode discutir nada disso no TSE, foi a ação do caso do pool das rádios, jogou lá para o Supremo em um inquérito completamente inconstitucional, o inquérito das milícias digitais, para investigar a campanha do Bolsonaro. Então, é impressionante quando você vê como eles defendem o arbítrio e o abuso de poder de forma escancarada. É isso que está deixando todo mundo insatisfeito e indo às ruas. As pessoas querem providências a respeito do que aconteceu, porque foi assimétrico o período eleitoral, foi a Jovem Pan foi censurada. De normal não tem nada. Então, defender normalidade e a festa da democracia é bastante exagerado para qualquer pessoa que viu isso de fora, inclusive. Agora eu quero escutar o César Calejon. 2 minutos, César. Marco, é um discurso que funciona muito bem porque você está jogando para a tua plateia, cara. Você acabou de decretar a inconstitucionalidade de um processo que está tramitando na Corte Constitucional Brasileira. Você acabou de decretar... Das milícias você é que está dizendo. Sim. Então funciona muito bem porque você está falando para a tua plateia, você está jogando para a tua torcida. Então, é verdade. Lógico, você não precisa se articular com base em fatos, em materialidade. Você simplesmente pode dizer o que vem na tua cabeça e o que é ou não inconstitucional com base no que as pessoas que estão te assistindo acreditam. E você não tem que demonstrar materialidade nenhuma. O fato, e eu venho insistindo isso ao longo dos nossos debates contigo, é que existe uma materialidade social que não é inventada pela esquerda. Isso existe histórica e culturalmente. Você diz que as urnas, por exemplo, confia porque, enfim, ninguém entende direito como é que funciona. Que loucura é essa? Você está fomentando um estado de crise no Brasil.
Isso, enquanto comunicador, é absolutamente irresponsável, Marco. É óbvio que o sistema... Daqui a pouco vai querer me calar. O sistema de urna... Não, em absoluto. A gente está debatendo. Eu jamais iria fazer isso contigo. Agora, eu acho que você tem que ter algum juízo no uso que você faz da tua voz enquanto comunicador. Na medida em que você diz que ninguém entende direito como as urnas eletrônicas funcionam. Você consegue me explicar? O processo eleitoral é um dos mais seguros do mundo. Isso não faz o menor sentido, cara. O nosso processo eleitoral, ele é respeitado no mundo inteiro. Sim, por isso que eles usam também, né? De Biden a Macron, por isso que eles copiam, o mundo inteiro já parabenizou a vitória do Lula. França, todas essas pessoas são esquerdistas autoritários, de acordo com o teu parâmetro. Na Alemanha? Marco, de acordo com o teu parâmetro... Me responde isso daí. Alemanha é urna eletrônica? Espera só um pouquinho. Inglaterra, Deixa ele fechar, Marco. Não, só para saber. Veja. É tão evoluído assim. O mundo inteiro é esquerdista autoritário. Todas essas pessoas que já reconheceram a vitória do Lula, do Biden ao Macron, ao Xi Jinping, enfim, autoridades, as mais altas autoridades do mundo já reconheceram. Mas quem está certo é o Marco Antônio, porque ele... Exato. Eu sabia que esse momento ia chegar. Ele classifica o mundo inteiro nos delírios ultradireitistas da cabeça dele. O mundo inteiro é esquerdista autoritário e, efetivamente, César, toda a composição social não faz o menor sentido. Isso é um problema que a gente vai resolver aqui dentro de casa. Externamente, política externa, reconhecimento, etc., o pessoal vai reconhecer aquilo que for falado oficialmente. Negativo. Mas, evidentemente, você não sabe como é que funciona o processo de observadores internacionais, Marco. Daí, para mim, não vale absolutamente nada. Meu processo de observador internacional. Do céu, que loucura! Mumble jumble. Já ouviu essa expressão, não? Mas você precisa estudar o mínimo de relações internacionais, Marco. E você precisa estudar um pouco de Constituição. Você está negando parâmetros básicos da geopolítica. Da geopolítica global, cara. Hoje o César tem que entender que vocês estão debatendo. É que ele estava na festa ontem pela democracia aqui na Paulista. Você nega materialidades evidentes da geopolítica global, da vida social brasileira. Fecha o seu raciocínio. Marcou 1 minuto para você. Obrigado. Uma coisa que é importante aqui é, de novo, né, a questão da proporção. A proporção e o peso que o César confere a alguns factoides, a situações da realidade que não tem expressão. O que são factoides? Ele acha mais importante o reconhecimento por qualquer líder estrangeiro. Sei lá, ele deve ter visto, por exemplo... Sou eu que acho, o mundo funciona assim, meu caro. TP, ele viu a leitura do TP aqui da Noruega, ele ficou emocionado, que agora a Amazônia não vai queimar mais. Ele até chorou um pouquinho aqui no canto, quando ele estava estudando um pouco. Ele ficou super emocionado que a Noruega agora vai voltar a contribuir para o fundo da Amazônia e as ONGs vão encher o bolso de grana. Porque, no fundo, é isso, né? A gente não é bobo mais, César. Narrativa atrás de narrativa. Nós acabamos com a corrupção e terminamos com a mamata. Ninguém é mais bobo, meu Deus. Esse discursinho globalista e tal não engana mais ninguém. As pessoas estão vendo as máscaras caírem. O que é o meu discurso? Golpista? Globalista. Globalista. O problema tem essa. É o marxismo cultural, o globalismo e o comunismo. Eu vou te falar. Veja que loucura que aconteceu. Deixa ele concluir, César. Perdão, desculpa. Estrito senso, César. Quem defende ativismo judicial defende a rigor golpe do judiciário, que foi o que aconteceu até agora. Então, é que eu não gosto de ficar chamando as pessoas de golpista, porque eu acho que retira aquele impacto da expressão golpista. O que aconteceu até agora é um golpe judiciário. Vários, não só um, vários. Ativismo judicial é você jogar fora das 4 linhas da Constituição. Quando o juiz ele decide conforme a cabeça dele, sem qualquer tipo de atrelamento a um fundamento constitucional válido, tá fora. Portanto, o que você vai fazer se o Bolsonaro vier a público amanhã e reconhecer efetivamente a derrota, contrariando toda essa tua fala? O que você vai fazer, Marco? Não é contrariando. A gente tem que lidar. A gente tem que trabalhar com os recursos que existem à nossa disposição. É muito simples. O Bolsonaro, ele podia, sim, ter feito várias medidas, ter trabalhado com várias medidas durante o governo, e ele preferiu se resguardar e jogar dentro das 4 linhas da Constituição constantemente. Utilizando a máquina pública para turbinar voto, e eu vou te falar uma coisa. Estourando o teto de gastos. César, vai 1 minuto você. Produzindo todo tipo de notícia falsa. Enfim, como você pode se articular de forma a dizer que ele jogou dentro da 4 linhas da Constituição? Enfim, são narrativas atrás de narrativas sem nenhum tipo de materialidade efetiva para consubstanciar o que está sendo proposto, entende? Na medida em que você se permite se articular dessa maneira, eu posso te dizer o que eu quiser.
Eu posso te dizer que eu fui até a Lua, que eu andei por Marte, que o céu é verde, enfim. Eu posso te dizer absolutamente o que eu quiser. Já faz isso. Sem nenhum compromisso em ter que te mostrar que existe uma materialidade sustentando aquilo que eu proponho. Então, o cara pode usar a máquina pública para fazer campanha política, ele pode usar símbolos que seriam proibidos pela Constituição, no sentido de se apropriar para fazer campanha política. Nossa, que papo bizarro. E para você é tudo papo bizarro, bandeira, loucura de esquerdista. Eu não posso usar bandeira. Marco, as cores da bandeira. Você não pode usar a máquina pública. Você não pode usar a máquina pública. Não, só pode ser piada isso. Só para eu terminar o raciocínio. Você não pode usar a máquina pública e você não pode estourar teto de gasto. Veja agora para onde vai o preço da gasolina na semana que vem. Quando você, caro telespectador, conservador, só para terminar, Marco, um instantinho só. Quando você parar o teu posto, o teu carro no posto de gasolina para abastecer... Factoide. Então, aí você veja. Búzios. Aí, quando a gasolina chegar a R$ 6,5, R$ 7 aqui em São Paulo, em vários estados da federação... 10 segundos para você. Vocês digam pro teu frentista que, de acordo com o Marco Antônio da Jovem Pan, isso aí é factoide de esquerdista, eu quero pagar ter que cortar o seu microfone, os R$4 que estava. Vai, Marco, você até o fim, hein? Não, porque é muito simples desmistificar muito do que a esquerda faz. A esquerda gosta da confusão, gosta de relativizar conceito, gosta de relativizar a realidade. São direitistas que estão fechando as estradas. Trabalhar exatamente nessa confusão. Eles trabalham em cima da confusão. E é nessa cortina de fumaça que eles começam a criar falsos factoides, eles dão uma relevância muito maior para algo que é irrelevante. Sim. E eles trabalham com isso constantemente. O Bolsonaro, ele é o grande vencedor da eleição em vários sentidos. Eles vão continuar, agora, gente? O que aconteceu, eles vão continuar debatendo aqui, porque a temperatura está subindo. Eu não posso fazer muita coisa. Eu tenho que separar se tiver confusão. Agradeço demais a sua companhia, sua audiência. Fique com a gente na Jovem Pan.